Tudo bem com vocês? Vou começando aqui, tá? Bom dia, Isabela. E assim que o pessoal for terminando a aula de geografia, já vão entrando, a gente já vai acertando. Bom dia, Maria. Pessoal, muito obrigado por estarem presentes aqui mais uma vez, nessa sexta-feira, acabando o mês de outubro, né? Quem diria que o 2020 seria assim, né? O mais importante é que a gente está conseguindo superar isso tudo, né? E se Deus quiser, a gente vai colher bons frutos disso ainda, né? A gente vai ter condições ainda de aprender bastante com tudo que passa, certo? Pessoal, é o seguinte, eu peço licença a vocês para estar gravando aqui, para depois eu disponibilizar para os colegas, ok? Vou tentar deixar o chat aqui para eu ir acompanhando. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, só falar rapidinho e na hora a gente já vai acertando. Alguns colegas ainda têm pendências de terceiro bimestre comigo, gente. Eu mandei ontem no grupo de novo. Eu tenho acompanhado quase que todo dia eu entro, olho se alguém entregou e tudo mais. Se alguém tiver com alguma nota errada também, é só falar que a gente vai corrigindo, ok? Mas quem não entregou, me fala aí, me procura, a gente acerta uma forma de vocês entregarem, tá? Com bastante flexibilidade, na forma que for possível, ok? Gente, e, por favor, fiquem atentos, né? O quarto bimestre é muito rápido, né? Vocês já sabem disso, vocês já têm maturidade para entender isso. O mês de novembro, ele acaba sendo um mês que passa muito rápido, é muito curto o mês de novembro, né? E a gente já tem um feriado na próxima semana, então, assim, fiquem atentos aí ao mês de novembro, é um mês que vai ser tumultuado, tem eleição, né? Então, assim, e é o quarto bimestre, ou seja, às vezes precisa, né, de um esforço extra. Eu sei que está difícil tirar energia, mas a gente precisa, para a gente não comprometer o andamento das coisas, tá bom? Então, peguem firme aí, olhem as notas de vocês no Swap. Lá no Swap agora ficou legal de ver a nota, já dá para ver a média final, né, já dá para ter uma noção de quanto precisa, né? Quem tiver perdido em termos de nota pode me procurar, a gente tenta orientar, tenta explicar para vocês, tá? Uma coisa bem tranquila de ser feita. Bom, gente, e o seguinte, a nossa matéria desse quarto bimestre serão as planilhas eletrônicas, então onde a gente começa, tá? Então eu estou aqui na aba de quarto bimestre de vocês, tá? Deixa eu tirar a edição que fica mais próximo de vocês, aí, beleza, tá? Eu já coloquei 2 videoaulazinhas aqui, tá? Eu juro que eu tento fazer videoaula pequena, isso não é muito difícil. Nossa, eu sou muito ruim de fazer videoaula, desculpe, tá? Mas já tem 2 videoaulas aqui do que a gente vai tratar, tá? A gravação da live da semana passada e tudo mais. A parte do EAD eu ainda não coloquei, mas o vídeo já está aqui, tá? Depois eu vou deixar o questionáriozinho lá, falando sobre Tesouro Direto. Rapidinho, vídeo de 6 minutos, tá? Coisa bem tranquila de vocês assistirem mesmo. É um vídeo antigo, mas é um vídeo que é muito bom, né? Muito esclarecedor, tá? Vocês já devem ter percebido que eu gosto muito da Natália Arcuri, né? Os vídeos são muito bons, muito intuitivos. Então, eu já vou postar também, terminando, eu já vou postar aqui a atividade do EAD, ok? E hoje a gente vai começar a trabalhar com as planilhas, tá bom? Quem aí já trabalhou com planilha, conhece planilha, já teve uma experiência usando planilha? Conta aí, para fazer um gráfico ou para fazer uma fórmula, o que vocês me contam? Ninguém nunca usou planilha aí. A Isabela está falando que é chato. Não, Isabela, não é chato. É bacana demais. Uma mão na roda esse negócio, vocês não têm ideia. Só a Isabela, ninguém mais se manifesta sobre as planilhas? Isso, Isabela, boa, é prático. Me ajuda, Isabela. Gente, para quem não conhece planilha, o mais comum que a gente conhece planilha é o Excel. O Excel, que é isso, Cauã? Usava assim, gente. É engraçado, né? Assim, a geração de vocês é uma geração que, assim, vocês mexem com tudo, de celular, de computador, mas muitas pessoas, essas ferramentas que para a minha geração era tipo assim, uma coisa, nossa, essas ferramentas de escritório, a primeira coisa que a gente aprendia a mexer no computador era mexer com ferramenta de escritório. A gente não jogava sem aprender a mexer com Word, Excel, PowerPoint.
Né? Pra você ter uma ideia, quando meu pai comprou o primeiro computador, eu vi uma pegar, por exemplo, folheto da missa e digitar no Word para aprender a fazer coluna, colocar cor e tudo mais, né? Porque a minha geração era dessa, a geração de vocês já são nativos digitais, vocês já nascem, né, sabendo operar, então vocês acham ótimo. Bom dia, Lucas, bom dia, Web, sejam bem-vindos. Gente, mas a planilha mais comum que a gente ouve falar é o Excel. Tá? Bom dia, Alexandre. O Excel é do pacote Office, certo? É um pacote que precisa de licença. Tá? Então, assim, mesmo se fosse presencial, a gente não iria trabalhar com Excel, né? Os computadores da escola aí, eles têm o LibreOffice, certo? Eles não têm pacote Office da Microsoft, porque a licença, ela é tanto cara, é uma ferramenta fantástica, fantástica, muito bem organizada, ela evoluiu muito, né? Tem uma parte de dados que é muito legal, né, que vocês vão ver que isso aqui a gente acaba usando para trabalhar muito com dados, então, assim, ela já tem uma integração com outras ferramentas, como o Power BI, para fazer inteligência de negócio, certo? Então, assim, é muito, muito legal, vale muito a pena dar uma olhada nela, tá? Só que a gente não vai trabalhar uma vez que alguns colegas não vão ter acesso, né? Vai ter que instalar e tudo mais. E o que a gente vai aprender dá para vocês usarem aqui, ok? Então, Excel talvez seja a mais famosa. Bom dia, Karen, bem-vinda. Essa aqui já é o Calc, que é do LibreOffice. O LibreOffice é uma ferramenta, é um pacote, né? É open source, ou seja, de código aberto, ele é gratuito. É a ferramenta que a gente tem nos computadores do IF, ok? A ideia é a mesma, tá? É a mesma ideia. Tem muito recurso bacana também, tem a parte de dados também, talvez tenha um pouquinho, sofra um pouquinho aí para algum tipo de conexão com outra ferramenta, mas é muito legal, muito tranquilo, vale a pena também dar uma olhada, ok? E, logicamente, nós vamos trabalhar com a ferramenta online da Google, tá? Então, estou aqui no meu e-mail, é uma ferramenta que fica no Drive, ou se já aparece aqui para vocês planilhas, tá? Eu vou pelo Drive aqui, deixa eu fechar esse monte de e-mail que está aberto aqui, senão daqui a pouco eu fico louco, tá? Então, repare o seguinte, eu tenho aqui o meu Drive, né, com um monte de coisa que eu guardo aqui, inclusive tem um monte de planilha aqui, né, auxílio internet, por aí vai. Eu vou vir aqui em novo e vou criar uma nova planilha do Google, tá? A gente já, se a gente voltar aqui, deixa eu só cancelar, depois eu crio. A gente já trabalhou com documentos, já trabalhou com apresentação, já trabalhou com formulário, né, já trabalhamos com o Google Drive, isso aqui eu já dei uma passadinha com vocês, o que é, né, não aplicamos. Mas tá aí, planilha. E o que é esse negócio de planilha? Tá? Para que existe planilha? Planilha, gente, é uma, entre aspas, tá? Gigante, aspas gigantes aí, é uma evolução, uma melhoria de uma calculadora. Ela foi feita para fazer contas rápidas, automatizadas e com tranquilidade, com segurança, né? Então, se alguém tiver aí pai, mãe, tio, tia, conhecido, irmão, irmã, que é contador, contadora, né, eles acabam usando isso muito, porque é uma profissão onde fazer cálculos está muito presente, né? Manter balanço está muito presente. Então, eles acabam utilizando muito planilha, certo? Então, ela surgiu com esse intuito. Só que ela foi ganhando tanto recurso, que hoje é possível você montar um documento muito legal. Lógico, se você for montar um documento textual, você não vai fazer na planilha, você vai fazer no editor de texto. Se você for fazer uma apresentação, você não vai fazer na planilha, você vai fazer no editor de texto. Lógico, mas talvez é uma página, uma apresentação que tem muito mais cálculo em número para ser exibido, né? E talvez é uma projeção que você vai alterar valores ali, isso aqui te atende maravilhosamente bem, tá? Então, ela foi criada, entre aspas, para ser uma melhoria, para facilitar cálculos, ok? E esse aqui é o ambiente que a gente vai trabalhar. Então, assim, a gente tem aqui, vou dar um nome para ela aqui, aula 1, deixa eu ver se ela aceita, aula 1, beleza, show. Seguinte, ela tem um compartilhar, ou seja, dá para trabalhar em conjunto com os colegas, né? Eu quero compartilhar aqui com o Cauã. Eu quero compartilhar também com a Karen. Karen, qual que é o seu e-mail, Karen? É a Karenzinha 03? Karen?
profissional, gente. Lembra disso. Ou seja, dá para compartilhar com os colegas, dá para colocar para o colega só comentar, só ler ou editar, ok? Então, estou deixando aqui, mandei o convite, ok, beleza. Essa mensagem que aparece para mim é porque o meu e-mail é @ESUDMinas, tá? Por isso. Show de bola, cara, já vai chegar um e-mail para você daqui a pouco, certo? Então, assim, tem aquele recurso de compartilhamento, dá para trabalhar em equipe, né? Então, quero fazer uma planilha para o controle financeiro aqui de casa. Dá para você compartilhar com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com sua avó, todo mundo pode usar. Bruno, eles não sabem mexer, mas podem visualizar, né? Você pode fazer o controle e mostrar para eles, certo? Então, assim, tem esse recurso de compartilhamento, vocês já sabem, ok? Tem como fazer download para trabalhar com Excel. A extensão do Excel é XLS, X agora, o Excel novo, XLS era antigo, tá? Para o ODS, que é do Calc, tá? Dá para, logicamente, fazer com PDF também, HTML, CSV, a gente vai ver CSV mais para frente, mas CSV é um formato de planilha simplificado, tá? Certo? Ele separa os seus valores por vírgula, ponto e vírgula, a autotobulação aqui no caso, que é o TSV, então é legal também saber, ok? Lógico que dá para você pegar uma planilha do Excel, do Calc e trazer para cá, dá para trabalhar offline, certo? Quando você habilita isso aqui, você consegue acessar ele offline e depois ele sincroniza. Aquele histórico de versões que eu mostrei para vocês, né? Nossas alterações, por aí vai, imprimir, editar, tranquilo. Desculpa, Karenzinho. Tá, vai continuar, Karenzinho, né? Não tem jeito. Aí foi mal. Beleza. Tá, gente? Então, assim, esse menu arquivo. Aí tem os outros menus aqui que a gente vai vendo aos poucos, tá? Mas, por exemplo, editar é o básico, né? Quando você quer excluir, incluir, desfazer, refazer, copiar, colar. O V é um que a gente acaba usando, tá? Principalmente essa questão de congelar, quando a gente está trabalhando com muitos números, eu consigo fixar a visualização da planilha em determinada linha, em determinada coluna. Esse de linhas grades aqui, tá vendo que existe uma linha cinza que divide cada célula? A gente vai trabalhar com a célula daqui a pouquinho, tá? Então, existe uma linhazinha aqui cinza que divide elas. Essa linha me incomoda, é só você tirar as linhas grades, aí não aparece, tá? Eu prefiro que apareça, acho que fica mais intuitivo para trabalhar. Então, tem como fazer zoom, tudo mais, a gente vai ver. E aí o inserir, tem como inserir linha, inserir coluna, a gente já vê. Né? Tem como inserir gráfico, que é o ideal para trabalhar com gráfico, tá? Dá para fazer formulário a partir daqui, funções que a gente vai ver em breve. Função é o tchan do negócio, tá? Então, esse menuzinho função, que olha tanto de coisa que... Professor, oi? Uma pergunta, quando você vai salvar um arquivo ali em forma de folha, como é que faz para você salvar, só que numa folha virada? Mas você está falando da planilha ou de um documento? Da planilha. Aqui, Luquinha, vamos ver se a gente descobre, cara. Porque é o seguinte, esses documentos online, eles têm uns probleminhas aí com essa questão de paisagem e retrato, sabe? Configurações de planilha. Teoricamente tinha que ser aqui, mas não tem. Ok. Quando a gente vai imprimir, se você for imprimir, aqui tem paisagem e retrato, tá vendo? Aqui você consegue. Bruno, então eu quero imprimir, eu quero já salvar isso em PDF. Ok, aqui tá fácil de fazer. Certo? Não sei se resolve para você. Se seria para imprimir, salvar para PDF, seria isso? Seria. Porque aqui, ó, no imprimir, tá vendo? A paisagem, que é deitada, vamos dizer assim, e retrato, que é mais vertical. Quando você vem próximo aqui, tem como você salvar em PDF, né? Então, se for para salvar em PDF, de boa. Ou realmente se for para imprimir, né? Lógico. Beleza? Sim. Show. Então, a gente tem o inserir, e eu estava falando do função. Aqui tem muita coisa legal. A gente vai trabalhar aqui, lógico, bastante. Tem a parte de formatação, que é para formatar uma célula, que a gente vai ver texto condicional, que é bem legal. Dados, vocês vão ver que todas as ferramentas de planilha eletrônica têm um menuzinho de dados, por quê? Porque a ideia é trabalhar com muito dado aqui, tá? Então, assim, para ordenar, para criar um filtro, a gente vai
ver isso aqui. Essa questão de tabela dinâmica a gente vai fazer, até inclusive vai ser uma das atividades de vocês, tá? Já eu falo das atividades, eu esqueci de falar nisso na aula. Tem a parte de ferramentas, tá? A parte de ferramentas, esse painel de atividade, dá para você ver quem acessou, quando acessou, o que mexeu, ok? Essa parte de macro aqui, às vezes você faz uma tarefa repetida, às vezes você cria um macro aqui, e dá para você gravar e executar ele depois. Esse editor de script é uma forma de programar aqui dentro, tá? Todas essas ferramentas, o Excel tinha um VBA, tem o VBA lá dentro, né, que é uma programação, dá para você programar, aqui é com um script, né, mas você consegue abrir esse editor de script e programar um pouquinho dentro, né, fazer uma função que não tem e tal, dá para quebrar a cabeça, ok? Dá para criar um formulário, a gente já viu. Tem muito complemento aí para essas planilhas do Google, tá, gente? Mas muito complemento mesmo. Então, às vezes, você está procurando uma coisa que não tem aqui, tá, Luquinha? Dá uma pesquisada em algum complemento, depois você instala ele aqui. E, por último, ajuda. Tá? Gente, não ignorem o menu ajuda. A gente tem por hábito ignorar, mas essa parte aqui tem muita coisa bacana, tá? Gente, espera aí, só um minutinho. Ana Clara está entrando. Bom dia, Ana Clara. Ô Ian, você mandou uma mensagem que estão passando muito nos últimos... Ah, entendi. Pois é, Ian, eu não tinha essa informação. Eu não sabia disso, né? Normalmente, esse tipo de vírus é um vírus bem perigoso, assim, né? Muito escondidinho e tal. E realmente, gente, aqui naquela parte de script, se você configurar alguma coisa assim maliciosa e a pessoa acionar, né? Porque normalmente tem que ser acionado, acaba dando uma dor de cabeça. Tá bom? Tem que tomar cuidado mesmo com isso aí. Valeu, Ian. Valeu. Gente, e aí eu estava falando aqui do ajuda, essa parte de treinamento aqui, tá? Às vezes, uma pessoa te pede informação, como que eu aprendo isso? Gente, essa parte de treinamento do Google é muito boa, tá? É muito completinho, é muito redondinho, então dá para fazer muita coisa, tá? Dá para aprender muito aqui, ok? Então não vamos ignorá-lo também não, porque ajuda bem, ok? E aí, isso aqui é o básico, né? Depois a gente tem essa barra de ferramentas de atalho, né? Que tem algumas coisas como fazer, imprimir e tal. A parte que depois eu vou mostrar para vocês, essa parte aqui, onde tem um cifrão, tá, ok? Depois edição de texto, margem, tá? Essa linha cinza, gente, que aparece que ela não é margem, tá? Se a gente imprimir, ela não sai. Ela é só para facilitar a nossa visualização. Então eu quero que imprima com a margem. Você vai ter que selecionar aqui e colocar a margem. Repara que dá uma diferença grande, né? Quando a gente coloca a margem e quando a gente tira a margem, ok? Então, essa linha cinza aqui é uma linha de visualização apenas, ela não sai na impressão. Quero que saia na impressão. Vou fazer só aqui nesse aqui, margem. Pronto, resolvi. Dá para vocês terem uma noção aí da diferença de quando tem margem para quando não tem margem. Beleza? Então, basicamente, isso aqui é o que a gente tem, tá? E agora vamos para essa área aqui, que é a área, né, o nosso workspace, a nossa área de trabalho. Ok? Vamos lá. Gente, tudo que a gente vai fazer em Excel é baseado em célula. Tá? Tudo é célula. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender para trabalhar com Excel é célula. Não dá para entender Excel se a gente não entender célula. E o que é uma célula? É uma interseção entre uma coluna, A, B, C, D, e uma linha. 1, 2, 3, ok? Então, como que é organizado uma planilha? Ela tem colunas, que são letras, e que de cara ela vem até o Z, mas se você clicar com o botão direito, você pode inserir mais, e aí ele vira A, se você inserir mais, ele vai virar AB, certo? Ou seja, não tem limite, tá? Não tem limite. Agora, não faz sentido trazer uma planilha infinita de cara, né? Se você for precisando, você pode expandir, então, tanto colunas, né, vocês viram aqui, quanto linhas. Os Google Planilha vêm com 1000 linhas de cara, você pode adicionar mais quantas linhas você quiser aqui, ok? Antigamente, as planilhas, elas tinham um limite, 256 colunas, 56 mil linhas, o pessoal gostava de perguntar isso em prova de concurso, prova de escola de informática. Hoje em dia isso não existe mais, tá? Isso hoje meio virou, entre aspas, de novo, gigante, um banco de dados, né? Para a gente armazenar muita coisa, ok? Então, colunas.
letras e linhas, números, são o que montam uma planilha. E na hora que a gente tem uma interseção, a gente tem a célula. Então, por exemplo, eu estou na célula A2. Estou na célula B3. Tá? Então, A2, B3, C4, E5, E6. Sempre que a gente vai referir a uma célula, é a letra, coluna e o número, linha. Certo? É sempre nessa ordem. Então, célula A2, B3, C4, por aí vai. Certo? Tudo que a gente vai fazer dentro de uma célula, dentro de uma planilha, a gente vai fazer, na verdade, dentro de uma célula. Ok? Então, gente, se vocês entenderem que cada célula é uma unidade para a gente fazer, para a gente poder trabalhar, vai ficar muito fácil para vocês entenderem a ideia. Por exemplo, eu venho aqui e digito 30/10/2020. Isso aqui é um conteúdo da célula. O conteúdo da célula 7 é de qual tipo? Isso aqui é o quê? É um texto, é um número, é uma data, é um valor financeiro? O que é isso? String ainda não, tá, Ian? String é texto, tá, gente? String é texto. Tem certeza, Ian, que isso aqui é texto? É um texto que representa o quê? Qual que é a informação que está contida aqui? Tá, o Beto colocou, o Alexandre colocou. Pois é, Ian, o texto a barra torna como texto. Só que a planilha, ela consegue trabalhar com data. Entendeu? Tanto que se eu clicar aqui 2 vezes, ele já abre o calendário. Ele já entendeu que isso aqui é uma data. Entendeu? Então, não, quando eu digitei dia 30, não, eu quero digitar, na verdade, dia 29. Pronto. Quando eu altero o calendário, dia 1º, ele altera ali para nós. Certo? Ian, texto qualquer pelo Ian. Agora sim nós temos um texto. Certo? Agora sim nós temos um texto. E por que eu digitei esse texto desse tamanho? Para mostrar para vocês o seguinte: eu estou na célula A8. O texto está invadindo, eu vou até colocar mais aqui. Não sol. Aí, ó. Repare que o nosso texto aqui, ele invade a B8 e invade a C8. Certo? Mas esse texto, ele pertence à célula A8. Tanto que se eu digitar teste aqui, ele apaga, entre aspas. Na verdade, ele esconde, tá vendo? Continua existindo aqui texto qualquer pedido pelo Ian, só que como eu digitei na célula B, ele apagou. Ok? E aí eu quero aproveitar para mostrar 2 coisas para vocês. Se eu selecionar a célula A8, repara que aqui em cima tem um f de x, aqui no cantinho, que é uma função. Isso aqui a gente chama de barra de função, e ela sempre vai mostrar o conteúdo da célula. E repara que ela está mostrando, A8, texto qualquer pedido pelo Ian. Certo? Mesmo o teste estando aqui na frente. Entendido? Então, essa barra de função, ela sempre vai mostrar o conteúdo da célula. Por que ela é importante? Porque quando a gente começar a trabalhar com função, ela vai mostrar a função e não o resultado. Tá? E a gente vai fazer uma coisa rapidinho daqui a pouco. Ok? Então, isso. Segunda coisa que eu preciso mostrar para vocês em cima desse exemplo aqui. Dá para redimensionar tanto coluna quanto linha. Então, nossa, esse texto precisa de aparecer na hora que eu for imprimir, na hora que eu for mostrar para o meu chefe, para o meu cliente, ele precisa aparecer. Se você parar o cursor do mouse entre A e B, você consegue, ele vai virar uma setinha, você consegue arrastar e pronto. Só que, logicamente, ele vai aumentar a coluna toda. Ele aumenta a sua coluna toda. Ok? Então, dá para fazer isso. Bruno, eu queria aumentar A, B e C para ficar tudo do mesmo tamanho. Seleciona as 3, botão direito, redimensionar colunas. Elas têm um padrão de 100, vou passar para 150. Ok. Aumenta. Padronizado, mesma coisa. Beleza. A mesma coisa vale para a linha. Não, eu quero aumentar a linha 2 aqui. A largura dela. Aumentei, beleza. Eu quero aumentar a 3, a 4 e a 5. Botão direito, redimensionar. Ao invés de 21, eu quero fazer ela mais fina. Eu quero fazer ela com 11. Pronto, fica fininha aí. Tá vendo? Então, dá para fazer isso. Tá? Lembra sempre que você, para selecionar toda a linha, toda a coluna, você tem que clicar no cabeçalho, onde está
a letra ou onde está o número, tá? Então, a gente faz isso. E aí dá para fazer. Outra coisa que daria para fazer aqui, aproveitando, a terceira coisa, é o seguinte, vou apagar o teste aqui, a gente pode fazer aquele esquema de mesclar, tá? Então, eu posso fazer com que essa célula A8 e B8, elas se unam, elas fiquem mescladas, tá? Então, tem aqui no formatar mesclar células, certo? Mesclar horizontalmente, pronto. Ou aqui no atalho também tem mesclar células, tá? Então, a gente consegue fazer assim, pronto. Repara que agora, quando a gente mesclar, não existe mais a célula B8, é tudo A8. Eu não consigo clicar aqui em B8, tá? Eu só consigo clicar e ele vai considerar que tudo é A8. Entendido isso? Então, gente, não é uma ferramenta, planilha não é uma ferramenta para você construir texto. Se você quiser fazer texto, vai mexer no editor de texto. Se você quiser fazer uma apresentação, vai mexer na apresentação. Agora, precisa de fazer muita conta, precisa de armazenar muita coisa? Aqui é interessante. Tá? Continuando. Tá? Eu quero digitar um valor. Eu quero falar que a mesada, né? Uma mesada é R$10 por semana. Certo? Esse 10 aqui, eu quero falar que ele é reais. Reparem que aqui, tá? Nesse menuzinho de formatação, e aqui no formatar também tem, tá? Formatar número. Isso aqui, Ian, são todos os tipos de formatos que a planilha consegue entender. Então, por exemplo, eu consigo trabalhar com um texto simples, como você falou, eu consigo falar que é um número, eu consigo trabalhar com porcentagem, com números científicos, que são aqueles números muito grandes, né? Com contabilidade, que financeira é muito próxima, com moeda, tá? Com data, com hora, com duração, com data por extenso, e eu posso criar formatos, a biblioteca de educação, certo? Eu quero fazer um trabalho que vai comparar moedas, então, além do real brasileiro, eu quero trabalhar com o dólar americano. Pronto, certo? Eu quero trabalhar com o euro, né? Que talvez sejam as duas principais moedas aí do mundo. Né? Eu quero trabalhar... Ok, ele tem esse recurso. Então, aqui em formatar número, a gente acaba, e dá para personalizar também, tá? Então, talvez, eu quero criar um formato de placa de carro. Dá para a gente criar esse formato aqui. Okay? Ou seja, se vocês entenderem que esse formato ele conta muito para a gente trabalhar, ajuda muito. Por quê? Por exemplo, aquele R$10 ali é dinheiro. Eu vou colocar ele como moeda aqui. Pronto, ele já traz para nós um formato de moeda. Tá? Se eu digitar 20 aqui agora, 20,50. Eu não entendo que isso aqui é moeda. Mas se eu venho aqui e clico nesse cifrão aqui, é cifrão? Moeda. Se eu clico no porcentagem, ele entende como porcentagem. Esses dois aqui é para aumentar e diminuir em casa decimal, tá? Então, eu consigo aumentar e diminuir. E esse 1, 2, 3 aqui são aqueles formatos que eu mostrei para vocês indo no formatar. Então, é muito interessante quando você vai trabalhar com uma planilha que você entenda esses formatos, porque isso aqui te ajuda demais, mas é demais mesmo, tá? Então, é uma forma que a gente tem, tá? É uma forma que a gente tem de facilitar a nossa utilização. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Deu para entender a ideia da célula? Estou aguardando. Perguntas? Algum ok? Pode abrir o microfone, pode digitar. Vocês estão me ouvindo? O Elton respondeu, a Karen, beleza, então. Show de bola. Tá bom. Agora eu vou tentar mostrar para vocês por que a célula é uma unidade independente e ela é importante. Por exemplo, eu vou selecionar essa parte aqui toda, vou falar que isso aqui, tudo que a gente vai trabalhar aqui dentro é moeda. Tá? Tudo aqui dentro é moeda. Ou seja, quando eu clico, seguro e arrasto, eu consigo selecionar quantas células eu quiser. E quando eu venho, aí ele mostra aqui de azul, tá? Eu venho aqui e clico isso com o formato moeda. Ou seja, tudo que eu digitar aqui agora, 5, e dou Enter, ele vira 5 cifrão. 5.000, ele vira cifrão. Tá? 200, ele vira moeda. Entendido? Cada célula, B11, B12, B13, né, elas têm números. Agora eu quero somar isso aqui. E aí é que entra a ideia na planilha da célula. Então, eu tenho 3 células independentes. B11, B12, B13. Eu quero somar elas. Tá? Sempre que a gente quer fazer uma fórmula, então, vocês aprenderam célula, vocês vão aprender fórmula.
Toda fórmula começa com o símbolo de igual. Toda fórmula começa com o símbolo de igual dentro da planilha. Todas, tá? Então, igual. Significa o seguinte, a célula B14, ela vai fazer uma conta, ela vai fazer uma operação, ok? Ela não é uma célula que a gente vai digitar o valor fixo dela. Não, a gente vai fazer uma operação com ela. De cara, ele já sugere para nós aqui fazer uma soma, fazer uma média, tá? Essas funções já estão prontas. Mas, para a gente começar, o que a gente vai fazer? A gente quer somar 5.200. A gente pode vir cá e fazer. Igual a 5 mais 5.000 mais 200. Ele até te mostra o resultado aqui. Quando eu dou Enter, ele vai mostrar 5.205. Repara que aqui em cima, na barra de função, ele mostra igual a 5 mais 5.000 mais 200. Certo? Ou seja, é uma calculadora, ele fez a conta para nós. Só que isso aqui que a gente fez tem um problema sério. Tá? Por exemplo, aqui não é 5.000, aqui é 500. Repare que o nosso total continua dando 5.205. Então, para que a gente evite isso, normalmente a gente não coloca os números assim direto. O que a gente faz? A gente coloca a célula. Então, o que a gente quer somar? B11 mais B12. Então, repare que eu estou digitando, ou eu posso vir aqui e clicar. Mais, opa, espera que eu coloquei o símbolo errado, mais, eu posso vir aqui e clicar, eu posso usar o cursor do mouse para andar, aí eu vou identificando qual que é a célula. Ok, então repare que a minha função agora, a minha fórmula é B11 mais B12 mais B13. E vou dar um Enter aqui, 705. Por quê? Se agora eu mudar isso aqui para 5.000, ele faz a conta sozinho. Se eu mudar isso aqui para 2.000, ele faz a conta sozinho. Ou seja, não mudou nada. Tá? E essa aqui talvez seja a grande vantagem de se trabalhar, tá, com planilhas. Certo? Desculpa, Cauã. Cauã. Seguinte, Cauã. Então, gente, assim, isso aqui é o básico para a gente começar a trabalhar com função, tá? É o básico. Então, vou dar um F2 aqui, tá? Se você selecionar uma fórmula, uma célula e apertar F2, ele te mostra, ele te permite editar, seja fórmula ou seja texto. Então, ó, eu vim aqui do F2, ele me mostra a fórmula. Eu venho aqui no 2000 do F2 e ele deixa eu editar o valor ali. Então, aqui eu tenho 50 centavos. Pronto, resolvi. Tá? Cauã, a sua pergunta é a seguinte, eu tive que digitar B11 mais B12 mais B13, certo? Nesse caso aqui, neste caso, Cauã, eu não consigo fazer com intervalo, tá? Mas, por exemplo, eu vou fazer na linha de baixo aqui, tá? Eu vou fazer na linha do lado, aliás. Eu vou fazer igual. Existe uma função pronta que chama soma. O que faz a função soma? Ela soma valores. Então, aqui dentro, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e selecionar. Repara que eu cliquei no B11 e arrastei até o B13. Pronto. O que ele faz aqui na nossa fórmula? B11, 2 pontos, B13. Significa, começa em B11 e vai até o B13. Todas as células, inclusive B11 e B13, vão estar incluídas aqui dentro. Fecho parênteses. Então, soma talvez é a primeira função que vocês estão vendo aí, que é de uma planilha. Somando. Certo? Então, vou dar Enter, vocês vão ver que vai dar o mesmo valor. Até vou colocar aqui de outra cor, só para a gente lembrar. Tá? Mas reparem que a fórmula aqui é soma de B11, os 2 pontos a gente pode ler como até, tá? Até B13. Certo? Isso é um intervalo, né, Ian? Acho que assim, isso aqui é um intervalo. Se a gente pegar de cá, ele está somando B11 mais B12 mais B13. Ok? Então, repara que existem várias formas de você fazer a mesma coisa. Tá? Mas tem como trabalhar com intervalo tranquilo, tá, Ian? Para selecionar intervalo, eu falei, clica, segura e arrasta. Ok? Aqui dentro da fórmula, vou apagar aqui, tá? Aqui dentro da fórmula, soma. Gente, a gente vai falar de fórmula mais daqui a pouco, tá? Mas a soma já está aí. Aí, Ian, como que eu posso selecionar o intervalo? Eu posso vir com o mouse, clicar e arrastar. Isso aqui é um intervalo, que vai de B11 até B13, mas sim, pode ser o intervalo que eu quiser, tá vendo? De B11 até E3. Ok? Posso fazer com o mouse.
Posso fazer isso, vou apagar aqui de novo, posso fazer isso com o cursor na setinha aqui, estou indo na setinha. Então, eu seguro o Shift e vou na setinha, então, olha lá, sem mexer com o mouse, tá? Ou eu posso realmente digitar, P11, 2 pontos, P13. Resolvido, não tem problema nenhum. Tem gente que prefere digitar, que acha que é mais rápido, já se habituou aí com a célula, o critério de cada um. Mas dá para trabalhar com intervalos sem dor de cabeça. Beleza, Ian? Beleza, Cauã? Legal. Então, gente, assim, essa é a ideia inicial para a gente começar a trabalhar. Tá? A partir da semana que vem, a gente vai pegar um caso, vamos montar uma planilha para isso, uma planilha para aquilo outro, e acho que vai ficar mais compreensível. Mas eu preciso que vocês tenham essa visão inicial do que a gente está fazendo. Tá? Mais uma coisa que eu preciso mostrar para vocês para começar. Aqui embaixo, está vendo onde está a página 1? Tá? Uma planilha, ela pode ter quantas atas ou quantas páginas forem necessárias. Se a gente clicar no mais aqui, ele abre uma página 2 zeradinha para a gente trabalhar. Se a gente clicar no mais, ele vai criar uma página 3. Tá? E aí não tem limite também, pode criar e tal. Se a gente clicar nisso aqui, ele vai te mostrar todas as páginas, dá para você navegar entre elas. Tá? Dá para renomear, é só clicar aqui 2 vezes, né? Para aula 1. Pronto, resolvido. Aula 1. Ok? Então, dá para a gente, aumentar aqui o zoom só para ficar mais visível para vocês. Então, dá para a gente fazer bastante coisa aqui nessa parte de abas. Elas são páginas, tá? Independentes, mas que a gente pode ligar uma na outra. Daqui a pouco a gente vê isso. Daqui a pouco, nas próximas aulas, a gente vai ver isso aí também, tá? Então, gente, isso aqui é o básico para a gente começar. Alguma dúvida, alguma pergunta? Faltam 15 minutos e agora eu vou fazer a parte que eu queria. Tranquilo? Vou seguir então. Vou mudar para a página 2, tá? Eu quero começar uma coisa zeradinha aqui. Alan, tem. Aqui no menu inserir, eu dei um zoom aqui, eu vou ter que tirar o zoom, gente, ficou muito ruim. Peraí. Aqui no menu inserir, você tem aqui função. Todas as funções estão aqui, ó. Até você consegue ver todas aqui, ó. Todas. Todas as funções estão. Ok? Então, por exemplo, vai ter o soma aqui, ó. Tem o soma quadrado, soma assim, certo? Soma uma série de números ou células. Então, todas elas estão aqui. Então, ele já traz ela para cá. Se você clicar aqui no interrogação, ele vai ativar isso aqui para você. Para vocês, para quem nunca teve interesse, tá? Para quem nunca mexeu, desculpa. É só clicar naquele interrogaçãozinho lá que eu cliquei, tá? Ele vai habilitar aqui para você. Ele te dá um exemplo de como que funciona, tá? E te dá um saiba mais aqui, te leva com ajuda. Então, eu estou curioso para saber como que funciona. Beleza. Tá? Opa, desculpa, eu fechei na hora que carregou. Traz aqui vários exemplos, várias explicações, né? Então, ajuda demais isso aqui para quem está começando. Tá? Mas, igual eu te falei, calma, a gente vai tentar, a partir da próxima aula, sempre fazer alguma coisa assim, aplicada, sabe? O problema é esse, como que a gente vai construir esta planilha, ok? Talvez eu possa até postar antes para vocês, se vocês quiserem, aí vocês tentam resolver, a gente corrige na aula, pode ser assim, pode ser uma dinâmica para a gente tentar. Entendido, calma? Gente, mas eu quero fazer aqui com vocês agora na página 2 o seguinte. Já que a gente está falando de nota, tá? Já que a gente está falando de nota, nós vamos criar aqui um calculador, tá? Uma calculadora de média de nota de vocês aí. Tá? Então, por exemplo, vocês sabem que a gente tem o primeiro bimestre, que vale 10 pontos, nós temos o segundo bimestre, que vale 10 pontos. Certo? A gente tem a recuperação do primeiro semestre. Certo? E depois a gente tem a média primeiro semestre. O cálculo de nota no Instituto é assim que funciona, né? A gente tem a nota do primeiro bimestre, a nota do segundo bimestre. Se você ficou com a média menor de 6, você pode vir aqui e fazer a recuperação do primeiro semestre. E depois ele vai calcular a sua média. Não é assim que funciona? Estou pensando só no primeiro semestre, tá, gente? Depois a gente faz para o segundo semestre. Não é
assim que funciona? Eu vou até mudar aqui, ó. Média final. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ah, esqueci de colocar uma coisa aqui importante. Vou clicar com o botão direito em cima do C, vou pedir para inserir uma coluna à esquerda, que seria o quê? Média. Primeiro semestre. Ou seja, o final da história que importa para nós é isso aqui, ó. Isso aqui é o que importa para nós, a média final do primeiro semestre. Todo mundo consegue entender que é assim que funciona o cálculo de nota do IF? Fala aí, gente, me ajuda. Vou aumentar o zoom aqui, talvez vocês não estão enxergando. Beleza. Então, olha, para vocês verem. Vou colocar esse aqui em negrito. Dá para fazer coisa legal, sabe? Vou colocar centralizado. Ah, Bruno, eu gosto de margem. E eu, Bruno, não gosto não, mas tá? Eu gosto, beleza. De fazer, não tem problema nenhum. Certo? Não tem problema nenhum. Ah, aqui eu quero colocar uma corzinha de fundo para dar um destaque. Ah, vou pôr um vermelho aqui. O vermelho pega mal em nota, né? Dá uma impressão que perdeu média, né? Amarelinho. Certo? Então, como que funciona o cálculo de nota? Esses valores aqui, todos vão ser valores numéricos. Não posso selecionar aqui esse intervalo, vim aqui no meu formato e falar, peraí, isso aqui vai trabalhar com número e com casa decimal. Pronto, beleza. Por quê? Ah, eu quero que isso aqui também fique tudo centralizado. Selecionei o intervalo, vem aqui, centralizado. Ah, quanto que eu tirei no primeiro bimestre? No primeiro bimestre eu tirei 5,5. Ah, mas o estudo trabalha só com uma casa decimal. Então, peraí. Aqui, ó, diminuir o número de casas decimais. Pronto, 5,5. Resolvido. Quanto que eu tirei no segundo bimestre? Ah, eu tirei 4. Qual que é a minha média aqui? Como que eu calculo média, gente? Vou facilitar para vocês. Aqui eu tirei 5. Qual que é a média final aqui do primeiro semestre? 4,5, beleza. Isso. Agora, como que eu vou calcular essa média aqui? Agora eu quero calcular. Eu não quero fazer nada de cabeça, eu quero calcular. Eu vou trabalhar com uma fórmula. Se somos 2 bimestres, divide pelo número de bimestres? Show de bola, Alexandre. Então, eu vou colocar um igual aqui, vou fazer o mais básico possível, tá? Igual. Eu vou somar o A3 mais o B3, certo? E vou dividir por 2. Isso aqui vai dar certo? Não, tem que colocar no parênteses. Senão vai dividir primeiro. Isso, regra da matemática, né? Divisão e multiplicação tem prioridade quanto a soma e a subtração. Então, primeiro soma A3 mais B3, depois divide por 2. Tem que aparecer um 4,5 aqui. Show de bola. Qual que é a vantagem disso aqui? Ah, não. Aí o Alexandre foi ver a nota dele lá. Na verdade, ele tirou 6 no segundo semestre, no segundo bimestre. A média dele já foi calculada aqui, ó. Certo? A média dele já foi calculada aqui. Entendido? Entendido isso, gente? A questão da função? Entendido? Beleza. Aí, o seguinte. Alexandre, vai ser o nosso exemplo aqui, tá? Alexandre. O Alexandre tem direito de fazer recuperação? Tem. Aí o Alexandre foi lá, estudou, fez a recuperação, tirou 6 na recuperação. Qual que é a média final dele no primeiro semestre? Qual que é a fórmula que eu vou ter que usar aqui agora? Show de bola, Ian. Só que, Ian, nós não vamos usar os valores, a gente vai usar as células. Então, eu vou usar C3 mais B3 dividido por 2. E aí, logicamente, eu vou colocar em parênteses. É para primeiro fazer a soma e depois eu dividir. Certo? Ou seja, qual que é a média final? Qual é a média final do nosso amigo Alexandre? 5,8. Por quê? Porque como a gente está trabalhando com uma casa decimal, ele já arredondou, ele já jogou para cima, né? Que na verdade era 5,75. Ok? Então, isso aqui é um jeito que a gente tem de fazer. Tá? Ah, Bruno, então eu quero fazer agora para o segundo semestre, para o terceiro e para o quarto semestre. Gente, posso selecionar isso aqui?
Selecionei esse intervalo, Ctrl+C, ou cliquei com o botão direito, copiar. Vim aqui embaixo, botão direito, colar. Agora não é terceiro bimestre, agora não é segundo bimestre, desculpa. Agora é terceiro e quarto. Vou alterar aqui. A média agora é do segundo bimestre, a recuperação é do segundo semestre e a média final agora também é do segundo semestre. Reparem o seguinte, naquelas células que tinha fórmula, como aqui na média final, ele já atualizou, tá? Ele já atualizou. Agora ele está pegando C6 e D6, e não C3 e D3. Ele está pegando A6 e B6, e não A3 e B3. Ou seja, isso aqui é um ganho muito grande quando a gente está trabalhando, certo? Com um volume muito grande de dados. Certo? Aí agora aqui no segundo semestre, o Alexandre tirou 6 e depois ele tirou 3. Está sacaneando a mim, Alexandre. Certo? E aí, a recuperação, o Alexandre tirou 7. Beleza, ele teve um 5,8 de novo. Aí ficou ruim, né? Tirou 8, vai. Teve um 6,3. Certo? 6,3. Ou seja, a média final do Alexandre no segundo semestre é 6,3. E repara, a gente não precisou de fazer a fórmula de novo. A gente está reaproveitando. Tá? Agora, o que acontece? A média do ano, aqui no caso, seria, né? Eu vou colocar aqui de amarelo, porque a gente vai colocar a fórmula de novo, tá? A fórmula seria a média do primeiro semestre mais a média do segundo semestre dividido por 2. Tá? Isso aqui é a nota do IF, tá, gente? Então, a média do Alexandre, no final dessa história, é 6. Tá vendo que aqui não for com casa decimal? É só vir aqui e falar, peraí, isso aqui é um número. Diminuir uma casa decimal. Pronto, resolvi. Eu quero pôr centralizado. Centralizado. Alexandre, só que eu quero que você fique de recuperação. Então, eu vou colocar aqui 7 e 4. Pronto. Tá aí, ó. Quando isso acontece, aí o aluno tem direito a um negócio que chama exame final. No exame final, o Alexandre foi lá no exame final e tirou 6. Bruno, é número. Então, peraí, mas vamos adiantar o nosso lado aqui e falar que isso aí é um número e tem uma casa decimal. Tá. No exame final, a gente vai ter que lançar a nota. Tá? Gente, vocês têm aulas 10 horas? Se for, eu vou ter que parar. Conta aí. Tem aulas 10? Vamos. Eu vou continuando, então. Vocês não digitam. Tá todo mundo dormindo hoje, gente. Beleza, Natália? Então, vou acabar aqui. Então, gente, olha para vocês verem. Vocês têm direito de fazer recuperação no primeiro semestre, recuperação no segundo, e se mesmo assim você não atingir a média, você pode fazer o exame final. E aí, agora sim, é a média final do ano. Qual que é a média final do ano aí, do nosso amigo Alexandre, que a gente está usando aqui de cobaia? Né? Quando que a gente vai fazer esse cálculo? Vocês sabem como que é o cálculo aí, na realidade? É aquele mesmo? Tipo, soma e divide por 2? Não é ele, cara. Pior que eu não sei, então. Como que é o cálculo aqui dessa média final? Quer ver? Vou mostrar para vocês, já que vocês não têm aula, rapidinho, até bom que vocês já conhecem isso aqui. A internet deixa. Aqui na página do estudo tem o que a gente chama de PPC do curso de vocês, está vendo? Informática Integrada. Vocês entraram esse ano, vocês estão na primeira turma desse PPC novo. Aqui tem um documento que conta tudo que vocês vão ver no curso, como que vocês têm que fazer para ser aprovado e tudo mais. Assim que a internet carregar, eu vou mostrar para vocês que existe uma fórmula que é do Instituto e tal, ou seja, não é o Bruno que está criando, não, tá? Essa planilha aqui depois até compartilho com vocês, para vocês terem noção de quanto vocês precisam de tirar e tudo mais. Só que ela está cheia de erros, tá?
Porque, por exemplo, se a pessoa tirar a média aqui, ele vai sacanear a média dele aqui, tá? Então, na semana que vem, a gente pode até terminar isso aqui. Vamos. Eu não sei se é na internet, esse documento é muito pesado, acho que esse documento ficou muito pesado, o formato que foi. Vamos lá. Faltam 3 para as 10, vai dar prazo, vai na prazo. Aí, show. Aí, gente, esse documento aqui ele tem um monte de coisa, conta todas as disciplinas, o que vocês vão estudar dentro de cada disciplina, qual que é a carga horária, ou seja, fala tudo do curso de vocês. E, logicamente, uma das coisas que ele fala é a questão da aprovação. Então, olha aqui, tá? Ele mostra aqui nesse capítulo 14.1 como que funciona. O discente será aprovado quando tiver a nota maior de 60%, frequência maior de 75%, tá? E aí vem aqui, a nota final é o seguinte, é a média da disciplina mais o exame final, que tem peso 2, ou seja, vezes 2, dividido por 3. É o que a gente fala de média ponderada. Quando você tem um peso, igual você tem para o exame final, isso aqui deixa de ser uma média simples para ser uma média ponderada. Então, a fórmula ali, exatamente é essa fórmula aqui, por isso que eu queria linkar para mostrar para vocês. Tá? É essa fórmula que a gente vai fazer. É a média do ano mais o exame final vezes 2, ele tem peso 2, dividido por 3, porque é uma média ponderada. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Vai ser igual a média do ano, mais, parênteses, o exame final, vezes 2, dividido por 3. Só que a gente vai ter que pôr mais um parênteses aqui, tá? Divisão por 3, para fazer a média, isso é a última coisa. Então, a gente pega a média do ano, pega a nota do exame final, multiplica por 2 e tem que chegar, tem que dividir isso por 3, ok? Então, vem aqui, dá um Enter, pronto, a média final do Alexandre é 6, o Alexandre está aprovado nessa hipótese que nós lançamos aqui, certo? Agora, isso aqui funciona, né? Se você pegar suas notas e for lançando aqui, vai dar certo. Mais ou menos, né? Porque qual que é o problema disso que a gente fez? Vou mostrar para vocês agora, tá? Alexandre, agora vai continuar seco, agora você vai continuar, agora você vai se dar bem. O Alexandre fez o primeiro bimestre, tirou 7. Fez o segundo bimestre, tirou 8. A média dele é 7,5. Ele tem direito de fazer recuperação? Não. Olha como ficou a média final dele aqui no terceiro bimestre. 3,8. A média final dele, na verdade, é 7,5. Certo? Vou fazer a mesma coisa aqui. O Alexandre, no terceiro bimestre, tirou 8, no quarto, tirou 10. A média dele é 9. Ele vai fazer o exame final? Ele vai fazer recuperação? Não. E a média dele no segundo semestre ficou 4,5. Certo? E aí, aqui, no caso, ele não teria que fazer exame, está reprovado. Certo? Então, reparem o seguinte, as nossas fórmulas funcionam? Funcionam. Funciona quando o aluno tira 1, 2 e faz exame e faz recuperação de semestre, tira 7. Quando o aluno tira 8 e 2, faz recuperação aqui e tira 5, aí funciona. E ele vem cá e faz exame final e tira 6, beleza? Aí no caso aqui está reprovado. Certo? Quando o aluno pega todas as recuperações, a nossa planilha funciona. Quando ele não pega a recuperação, a nossa planilha não funciona. Ok? E aí, eu vou deixar o desafio para vocês, tá? Eu posso compartilhar esse link com vocês, tá? Só que, de novo, gente, eu tenho que postar o link, mas vocês não podem editar ele aqui, senão, né, não edita, vale para todo mundo. Aí vocês copiam de vocês e na semana que vem a gente vai acabar essa planilha aqui, tá? De jeito que ela funcione para todos os casos. Pode ser assim, que já são 10 horas, eu não quero atrasar vocês, não. Pode ser assim? Aí vai ser o nosso desafio, tá? O desafio vai ser a gente fazer isso aqui funcionar tanto para o aluno que tira a recuperação, quanto para o aluno que não pega a recuperação, tá? E aí a gente pode até depois colocar outras coisas. Quanto que precisa tirar no quarto bimestre para ser aprovado, esse tipo de coisa. Pode ser assim? Beleza, Wellington. Ian. Ô, Cauã, eu vou postar lá no AVA, mas assim, vai ser como um desafio, tá? Para vocês trazerem para a próxima aula. Até para vocês pesquisarem um pouquinho, tá bom? Eu vou tentar fazer isso toda a aula.
certo? Eu vou tentar começar a montar alguma coisa com vocês e tal, do jeito que a gente vai corrigir na próxima aula, na aula seguinte, mas para vocês também pesquisarem, né, dar uma olhadinha aí, para dar uma instigada, tá? Eu vou, logicamente, só dar uma organizada aqui, porque ficou meio bagunçado, né, o que a gente fez aqui. Eu vou compartilhar o documento com vocês, mas assim, vocês não vão poder editar, tá? E vocês vão ter que vir aqui em arquivo, fazer uma cópia. Na hora que você vem fazer uma cópia, ele cria uma cópia no seu drive e o documento é seu. E aí, na aula da semana que vem, vocês compartilham a tela e mostram quem fez, né? Ou explica como foi feito, a gente vai corrigindo aqui. Combinados? Gente, assim, eu espero que vocês gostem do conteúdo de planilhas, tá? Eu gosto muito de planilha. Eu acho que é uma coisa que ajuda vocês aí no raciocínio lógico, na matemática, na lógica de programação, nas linguagens de programação que vocês vão ter, tá? E a gente vai trabalhando nesse sentido, tá joia? Bom final de semana para vocês, se cuidem das famílias aí de vocês, certo? Peguem firme aí, porque o quarto trimestre passa muito, muito rápido, tá? E é o seguinte, eu venho falando isso já tem um tempo, né? A gente não sabe como vai ser o 2021. Né? Quando começou a parar, teve uma galera que falou, eu vou esperar, ano que vem eu volto. A gente não tem garantia nenhuma para 2021, né? A gente vai voltar, infelizmente essa é a realidade. E a gente tem que pensar nisso, né? A gente está se programando para todas as situações, mas vocês, estudantes, precisam de pensar nisso, né? Ficar naquele negócio, não, eu perco um ano, depois eu recupero ano que vem. Pode ser que vire 2, né? Pode ser que vire 3, a gente não sabe o que vai virar esse negócio. Né? E as escolas a gente sabe que vai demorar a voltar mesmo, né? Porque é só aglomeração, e todos os lugares que voltaram tiveram que, ou a justiça intervir, ou acabaram voltando atrás. Então, fiquem atentos. Se for a gravação, assim que o Meet liberar, eu subo para o YouTube, aí demora um pouquinho, e eu já disponibilizo lá. O link da planilha eu coloco daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou colocar a atividade do EAD, tá? E já vou colocar também o desafio. Eu vou criar um link lá, um espaço lá de desafio, e já vou subindo lá. Beleza? Gente, bom final de semana para vocês. Para quem gosta de Fórmula 1, tem Fórmula 1 em Imola, é legal a pista. Show de bola. Um abração, se cuidem aí. Até semana que vem. Tchau, tchau. E, gente, quem perdeu alguma coisa terceiro trimestre, me procura. A gente está aqui para ajudá-los. Abração, valeu, tchau.